Bom, vamos falar então sobre os princípios contábeis, tá? Esse é o conteúdo da unidade 10. O que são os princípios? Os princípios contábeis são aquelas premissas básicas acerca dos fatos e eventos considerados pela contabilidade. Então, eles são o ápice da análise e observação da realidade econômica, social e institucional. Esses princípios é que vão nos guiar para elaborar os lançamentos contábeis, tá? O que são princípios, né? A gente pode trazer para a nossa vida. O que eu tenho como princípio moral, né? Um princípio moral seria não roubar, por exemplo. Então, eu vou ter uma série de princípios contábeis que vão guiar a forma como eu faço a contabilidade. Assim como eu tenho meus princípios morais que vão me guiar a forma como eu levo a minha vida, certo? Bom, então nessa realidade complexa, o observador analisa as características principais do sistema e chega a certas conclusões quanto a seu funcionamento. Por que o observador, né? Porque eu me coloco de fora da situação. Então, sempre quando eu tenho uma realidade complexa, um momento em que eu preciso decidir, eu vou recorrer então aos princípios contábeis. Então, por exemplo, se eu estou em dúvida se eu devo, quanto ao valor que eu devo debitar um investimento, por exemplo, eu vou lá no princípio contábil e vou verificar se eu estou em dúvida em relação àquilo. Em primeiro lugar, eu não vou registrar se eu tenho dúvida. Em segundo lugar, se a minha dúvida ela é em relação ao valor e essa variação ela não é muito grande, bom, eu vou seguir então um princípio que vai me dizer para eu ser mais conservadora, né? Então, o que significa isso? Vamos ver mais adiante. Tais conclusões, se aceitas pela classe contábil, tornam-se os princípios aos quais toda a prática contábil deve ater-se. Tá? Então, esses princípios eles foram acordados por toda a classe contábil e então eles são seguidos de forma geral. Quando que um princípio é aceito? São duas as condições básicas. Primeiro, ele deve ser considerado praticável e objetivo pelo consenso profissional. Então, os profissionais devem concordar que aquilo é algo que é possível de ser realizado, que ele é praticável. E ele precisa ser objetivo, ou seja, todos que adotarem aquele princípio vão decidir da mesma forma. Tá? Deve ser considerado útil. Em contabilidade, utilidade deveria sempre estar associada ao termo relevância, ou seja, eu não vou ficar discutindo por causa de centavos. Eu tenho que ver se aquela discussão ela é relevante para o estudo. Claro que isso não se aplica às nossas avaliações, né? Se vocês errarem por centavos, né, vai ter a consequência. Bom, alguns princípios contábeis. Então, nós temos 6 princípios contábeis, que é o primeiro é o da entidade, o segundo da continuidade, da realização, custo como base de valor, 5, confrontação das receitas com as receitas e 6, denominador comum monetário. O que é o primeiro? Depois nós temos ainda algumas convenções contábeis, tá? Que é a da consistência, conservadorismo, materialidade e objetividade. O primeiro princípio, o princípio da entidade. Ele consolida a importante distinção entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, vocês têm que lembrar, entidade, o que é uma entidade? Entidade é a empresa, o ente. Então, nós temos entes que são pessoas físicas e entes que são pessoas jurídicas. Entidade em contabilidade é todo núcleo capaz de manipular recursos econômicos e que consiga adicionar valor aos recursos manipulados. Na prática, o que esse princípio significa?
significa que as despesas e receitas de pessoa física são contabilizadas na pessoa física. Receitas e despesas da pessoa jurídica são contabilizadas na pessoa jurídica. Não se mistura a pessoa física do sócio com a pessoa jurídica da empresa, tá? Principalmente é isso. Da continuidade. A continuidade é o segundo princípio, que ele fala que os negócios da empresa continuarão a existir por um tempo longo e indeterminado no futuro. Claro, considerando que no contrato social as empresas geralmente têm essa cláusula que elas vão exercer sua atividade econômica por prazo indeterminado, tá? Então, eu não vou ficar pensando que a empresa vai falir no ano que vem. Eu vou contabilizar como se a empresa fosse continuar, ok? Então, a não ser que certos tipos de empresas que têm que no seu contrato, no seu estatuto, que vai funcionar por prazo determinado. Daí é diferente, mas a rigor é prazo indeterminado. Princípio da realização. Como norma geral, a receita é reconhecida no período contábil em que é realizada. A realização ocorre quando bens ou serviços são fornecidos a terceiros em troca de dinheiro, as receitas à vista, de direitos a receber, receita a prazo, ou de outro elemento do ativo, permuta. Bom, aqui vocês lembram então daquele critério, daquele regime de competência e regime de caixa que a gente viu, né? Então, por exemplo, aqui ele está falando apenas da receita. Então, a receita é reconhecida no período em que ela é realizada, ou seja, nós vimos muito isso com a prestação de serviços. Então, no ano em que o serviço foi prestado, é que ele é reconhecido como receita para a contabilidade, não quando ele é recebido. Por exemplo, se eu prestar um serviço em 2020, mas eu vou receber ele em 2021, eu preciso reconhecer ele, registrar ele na contabilidade como receita em 2020. Agora, se eu recebo ele antecipadamente, mas eu vou executar esse serviço apenas em 2021, aí é o contrário. Eu vou reconhecer aquele pagamento, aquela antecipação como um adiantamento, mas vou reconhecer o valor da receita apenas quando o serviço for prestado lá em 2021, certo? Depois nós vamos para o princípio do custo como base de valor. Então, aqui ele refere-se ao custo original. Na conceituação ortodoxa, os elementos do ativo entram nos registros contábeis pelo preço pago para adquiri-los ou fabricá-los. Com exceção dos elementos do ativo, sujeitos à amortização, depreciação ou exaustão, que uma vez registrado, seu valor não é alterado. Então, aqui ele fala que sempre que eu for fazer um registro de um elemento do ativo, eu tenho que registrar ele pelo preço pago para adquiri-lo ou fabricá-lo, tá? O quanto ele custou. É o princípio do custo como base de valor. Eu não vou registrar ele por quanto ele vale. Eu vou registrar ele por quanto eu paguei, tá? Tem uma diferença entre valor de mercado, que é o que o mercado geralmente compra e vende, e tem aquele valor do custo. O valor do custo é o valor que a empresa paga pelo elemento do ativo, tá? Com exceção, claro, daqueles elementos que vão ter amortização, depreciação e exaustão, né, que uma vez registrado, seu valor não é alterado, ok? Bom, um outro princípio é o da confrontação das despesas com as receitas. Esse princípio demonstra que as despesas são atribuídas aos períodos de acordo com as receitas a que se refere. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho uma venda em 2021 e tenho impostos sobre aquela venda, esses impostos eles devem ser registrados
no mesmo período em que foi registrada a receita, tá? Assim como o custo para aquisição do produto que foi adquirido para revenda. Eu comprei um produto e eu tenho uma venda. Quando eu compro esse produto vai para o meu estoque, ele está no meu ativo. Quando é que ele vai funcionar como um custo da mercadoria vendida? Quando eu vender ele. Até eu vender o produto que está no estoque, ele não vai ser confrontado com as receitas. Ele vai continuar lá no meu ativo. Ele só vai ser confrontado com as receitas, ele só vai ser um custo quando eu for vender. Não sei se vocês estão me entendendo. Tudo ok? Se vocês quiserem que eu pare um pouquinho, eu paro, não tem problema. As despesas, elas são alocadas de acordo com o seu fato gerador e não quando ocorre o seu pagamento em dinheiro. Então, da mesma forma que as receitas, as despesas vão seguir conforme ela ocorre, tá? Então, ou incorrem, seria o mais correto. Então, se eu vendi um produto e ele tem uma série de despesas, por exemplo, impostos, fretes sobre vendas, não posso registrar os fretes da venda num período e a venda em outro, tá? A despesa, ela tem que acompanhar a receita, ok? É mais ou menos nesse sentido. Depois, princípio do denominador comum monetário. Então, a contabilidade preocupa-se em captar e registrar eventos e transações suscetíveis de avaliação monetária. Então, nós só registramos aquilo que pode ser mensurado em valores monetários, em dinheiro, em moeda corrente. Embora a avaliação monetária possa estar oculta a algumas considerações de natureza física e de quantidades, como, por exemplo, o nosso estoque, né? Nós registramos ele pelo valor, mas eu tenho por trás daquele valor de estoque a quantidade física relacionada àquele valor monetário. Certo? E daí aqui termina os princípios do denominador comum monetário. Também tem que ser a mesma moeda, né? Mas isso aí são papo para outro semestre. E daí nós vamos para as convenções. É a convenção da consistência, que é a uniformidade. Uma vez adotado um determinado processo entre os vários possíveis, ele não deverá ser mudado com muita frequência. Ou seja, se eu adotar um critério para avaliação de estoque em um ano, no outro ano é interessante que eu siga com o mesmo critério. Por quê? Embora eu possa mudar esse critério, no momento que eu fico alterando, quando eu for comparar um ano com o outro, isso vai prejudicar. Então, exatamente isso aqui, prejudica a comparabilidade dos relatórios contábeis. Se houver necessidade inadiável de se mudar um determinado critério, deverá ser informado em nota explicativa. Então, todos os critérios que foram mudados, né? Então, eu tenho que explicar isso e essa observação, ela tem que ser sempre analisada no momento que eu for comparar os relatórios contábeis. Então, essa é a convenção da consistência, né? Quando a gente toma decisões consistentes. Então, a gente não fica mudando de ideia toda hora. Uniforme. Convenção do conservadorismo ou da prudência. Então, isso aqui era o que eu estava comentando antes. Sempre que existirem alternativas válidas de atribuição de valores, o contador deverá optar pelo mais baixo para o ativo e mais alto para o passivo. Ou seja, eu tenho lá um contrato que me dá atribuição de juros, né? Só que eu tenho várias formas de calcular os juros e no contrato não está claro qual é a forma de cálculo dos juros. Então, eu vou, entre as alternativas válidas, eu vou escolher aquela em que a empresa vai receber menos, né? Mais baixo para o ativo, ou pagar mais alto para o passivo. Por isso que é conservadora, tá?
porque eu vou ser conservadora, eu não vou tirar vantagem dessa alternativa de atribuição de valores. Deve-se também considerar a despesa do exercício o maior montante possível e para a receita o menor montante possível, ok? Isso aqui contabilmente, né? A Receita Federal iria discordar disso aqui, né? Mas contabilmente eu vou ser prudente se eu escolher, né, considerar a alternativa de menor lucro. Isto é prudência. O custo é a base de valor para a contabilidade, mas se o valor do mercado for menor, deverá ser adotado. Então, lembre-se que quando nós falamos lá no princípio do custo de aquisição, onde os registros são feitos pelo custo, eu devo saber que se o valor do mercado for menor, eu vou adotar o valor do mercado. Então, eu sempre uso o custo da aquisição se o valor do mercado não for menor, tá? Então, são algumas regrinhas que a gente tem que cuidar. Convenção da materialidade, daí aquela da relevância. Devem se registrar na contabilidade apenas os eventos dignos de atenção e na ocasião oportuna. O julgamento quanto à materialidade também se relaciona com qual informação deve ser evidenciada e cuja exclusão dos relatórios pode comprometer as análises. Normalmente, a materialidade e relevância andam juntas, ok? Então, eu tenho que selecionar, né? Claro, eu tenho que registrar tudo, mas eu também não vou perder tempo registrando coisas nos mínimos detalhes se os eventos não forem assim tão relevantes, né? Em falando de valores ou materiais, em falando de como é que eu vou dizer para você a qualidade da informação, tá? Então, nós vamos sempre seguir essa convenção da materialidade. A convenção da objetividade. Entre um critério subjetivo de valor, mesmo ponderável, e o outro objetivo, o contador deverá optar pela hipótese mais objetiva. Mais objetiva é aquela que é mais criteriosa, onde eu posso repetir essa hipótese toda vez e ela vai dar o mesmo resultado. A finalidade desta convenção é eliminar ou restringir áreas de excessivo liberalismo na escolha de critérios. Em resumo, nem só o que é material, palpável, tem a qualidade de ser objetivo. E daí aqui tem um resuminho, então, dos princípios e convenções contábeis. Claro que a contabilidade ela está passando por uma série de alterações, como vocês observaram lá em ética profissional, onde nós estamos padronizando as normas, seguindo com a padronização das normas internacionais de contabilidade. E nesse sentido, os princípios eles podem ter caído um pouco em desuso, mas no caso assim não seria em desuso. Na verdade, ele foi substituído por uma norma internacional. Então, eles existem ainda, mas é mais um ponto filosófico da teoria contábil do que prático, porque na prática nós seguimos as normas internacionais que têm esses princípios já em seus conceitos, certo? Aqui o resumo, né, do que é o princípio. Então, premissa básica acerca dos fatos e eventos considerados pela contabilidade. As convenções qualificam e delimitam os princípios, tá? Então, a convenção ela é superior aos princípios. E daí tenho aqui cada um dos princípios da entidade, A fase atual. Ele não é destacado de forma direta, né? Mas é proteção contra desentendimentos e confusões. Então, é a questão de contabilidade executada para as entidades como pessoas distintas dos sócios. Sócios são pessoas físicas e as empresas são pessoas jurídicas. É essa a diferença. A continuidade, né? Eu tenho o pressuposto básico, que é a continuidade.
E a aceitação da descontinuidade mudaria a contabilidade, né? Então é a observação que tem ali desse preceito. Porém, isso aqui também ele está em contrato social, né? Então acredita-se também que não seja algo assim, mas é básico, né? É básico também. Realização da receita. A receita ocorre quando é realizada. Pressuposto básico, como eu já tinha falado, regime de competência, porque afeta resultados. Custo como base de valor, o que vale são preços originais de aquisição ou fabricação. Registro do valor original, custo histórico, né? Isso aqui vai ter uma norma que vai falar só sobre isso. Observação, mensuração, custo histórico, custo corrente, valor realizável, essas são questões que nós vamos ver também no próximo semestre. A confrontação das despesas com as receitas também vai remeter para o regime de competência, né, que a gente já tinha visto. É muito difícil obter exatidão total, porque exatidão total iria contra ao princípio da materialidade e da relevância, né? De repente não é tão relevante tu ter uma exatidão perfeita. Então tem questões que são insignificantes que não vai estar perdendo tempo com isso, né? Claro que essas questões elas têm que ser muito bem analisadas. Denominador comum monetário, só registra eventos que podem ser avaliados em moeda, né? Realizável, valor presente, valor justo. Isso aqui ele vai ter também normativas que vão falar sobre isso, que nós vamos ver no próximo semestre. É uma característica básica da contabilidade também. Convenções. A consistência, não mudar de critério sem aviso por causa da comparabilidade e da prática dos auditores. Conservadorismo, custo ao mercado, sempre o mais baixo, e vai remeter à prudência. E daí aqui já tem até que com a publicação da NBC-TSP em 4/10/2016, o princípio da prudência deixa de existir. Então antes nós tínhamos aqui ainda um princípio da prudência, né? Agora ficou apenas a convenção do conservadorismo. A materialidade, questão de bom senso, né? Que eu vou considerar relevância e materialidade. E a objetividade. Então, sempre que possível, apoiar-se em documentos e evidências as mais objetivas possíveis, por causa da neutralidade e da fé da contabilidade perante juízo de terceiros. Ok?